Você já sentiu que algo simplesmente não estava certo? Como se uma nuvem invisível pairasse sobre você, tirando sua paz, seu foco, sua vontade de viver. Já acordou um dia e, sem motivo aparente, tudo parecia mais pesado, como se o mundo estivesse contra você? Pode parecer exagero para quem vê de fora, mas por dentro a luta é real. O que muitos não sabem é que nem toda dor vem da carne, nem todo peso é físico e nem toda batalha é visível. Às vezes, estamos travando guerras espirituais sem perceber. Imagine uma pessoa que sempre foi ativa na igreja, participava das reuniões, ajudava outros irmãos, orava com frequência. De repente, essa pessoa começa a se afastar. Primeiro, falta um culto, depois outro. Em pouco tempo, ela já não sente mais vontade de orar, de ler a Bíblia, de se conectar com Deus. Isso não é por acaso. Há um inimigo que age de forma sorrateira, sem fazer barulho, sem deixar rastros evidentes, mas com o claro objetivo de nos enfraquecer espiritualmente. Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez esteja se perguntando por que se sente tão cansado, tão vazio, mesmo fazendo de tudo para se manter firme. Talvez não perceba, mas você pode estar sofrendo ataques espirituais. E antes de seguir, eu preciso te dizer algo. Você não está sozinho. Muitos passam por isso, mas poucos falam. E é por isso que essa mensagem é tão importante. Muitas pessoas acham que ataques espirituais só acontecem com quem está em pecado. Mas essa é uma armadilha comum. Às vezes, os ataques vêm justamente quando estamos tentando nos aproximar mais de Deus. É uma forma do inimigo tentar impedir o nosso crescimento espiritual. Ele sabe que, se estivermos firmes, nos tornamos perigosos para o reino das trevas. Por isso, ele tenta nos parar antes que a nossa fé amadureça. Os sintomas de um ataque espiritual podem variar. Em muitos casos, a pessoa começa a sentir cansaço, excessivo sem motivo. A mente parece confusa, os pensamentos ficam acelerados ou negativos. A fé parece enfraquecer. Tudo que antes fazia sentido, agora parece distante. E isso não acontece do dia para a noite. É um processo silencioso, uma sequência de eventos pequenos, que aos poucos vão drenando a alma. É importante saber identificar os sinais. Um dos primeiros é o isolamento. Quando começamos a nos afastar das pessoas que nos edificam, das orações em grupo, da comunhão com os irmãos, é sinal de alerta. Outro sinal é a perda de sensibilidade espiritual. Coisas que antes nos tocavam como louvores ou mensagens bíblicas passam a não fazer mais efeito. É como se o coração estivesse endurecendo sem que a gente perceba. E sabe o que é mais preocupante? Muitas pessoas vivem esse processo em silêncio. Elas pensam que estão ficando loucas, que estão sendo fracas, quando na verdade estão sendo atacadas. O inimigo sabe que, se conseguir nos fazer desacreditar da nossa própria fé, ele já venceu metade da batalha. E é aí que precisamos reagir. Mas como reagir se nem sabemos ao certo o que está acontecendo? A primeira coisa é reconhecer que estamos em guerra. E não é uma guerra comum. É uma guerra espiritual, e as armas também são espirituais. Orar, jejuar, buscar entendimento na palavra, se reconectar com Deus. Às vezes, tudo que o inimigo quer é que a gente pare de lutar, de buscar, de crescer, Mas é justamente aí que precisamos insistir. Se você se identificou com essas palavras, se sentiu que algo dentro de você despertou enquanto escutava, talvez essa mensagem tenha chegado até você por um propósito. Nada é por acaso. Deus permite certas coisas para nos despertar, para nos chamar de volta, para nos lembrar que mesmo nas batalhas mais difíceis, Ele está conosco. Não ignore os sinais. Não aceite viver com esse peso achando que é normal. Você foi chamado para viver em liberdade, em paz, em comunhão.
E se hoje você está travando uma luta invisível, saiba que ela pode ser vencida. Mas o primeiro passo é reconhecer que ela existe. A partir daí, Deus começa a agir. Nos próximos minutos, vamos aprofundar ainda mais nesse assunto. Vamos entender como esses ataques acontecem, por que somos alvos e como podemos nos proteger. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode mudar sua vida espiritual. E lembre-se, toda luta espiritual tem um propósito e toda vitória começa com um despertar. Talvez, em algum momento da sua vida, você já tenha se questionado por que algumas fases parecem mais difíceis do que outras. Porque há dias em que, mesmo com tudo aparentemente bem ao seu redor, você sente como se algo estivesse fora do lugar dentro de você. Às vezes, a guerra que enfrentamos não se manifesta nas coisas visíveis, mas no campo espiritual, onde as emoções, os pensamentos e a fé são testados sem que ninguém perceba. O ataque espiritual, na maioria das vezes, começa de forma silenciosa. O inimigo não quer alarde, ele quer brechas. E, infelizmente, somos nós mesmos que, em alguns momentos, damos espaço para que isso aconteça. Um ressentimento guardado, uma mágoa não resolvida, um pecado não confessado ou até mesmo o cansaço espiritual podem ser portas abertas para que o inimigo se infiltre. Você já sentiu que algo te empurra para longe de tudo o que é espiritual? Como se de repente orar se tornasse difícil, a Bíblia parecesse incompreensível e os cultos já não causassem o mesmo impacto que antes. Esses são sinais que não podem ser ignorados, porque o afastamento espiritual raramente acontece de forma brusca. Ele é gradual, sutil e muitas vezes disfarçado de desânimo comum. E há um ponto que precisa ser observado. Os ataques espirituais muitas vezes se intensificam quando estamos prestes a viver algo novo com Deus. É como se o inimigo informasse que uma nova etapa está por vir e por isso tenta nos parar antes que possamos dar esse passo. Por isso, o desânimo arrependido, as lutas internas, os conflitos sem explicação, tudo isso pode ser sinal de que algo maior está em jogo. Em momentos assim, a mente se torna o campo de batalha principal. Pensamentos negativos se multiplicam, a fé é questionada e a dúvida começa a crescer. Pensamentos como Deus me esqueceu, não sou mais digno ou não consigo mais voltar começaram a ganhar força. Mas essa é justamente a estratégia do inimigo, fazer você acreditar que está sozinho e que Deus se atrasou. Mas a verdade é outra. Deus não se afasta de nós, somos nós que aos poucos nos desconectamos dele. E o mais impressionante é que mesmo quando estamos longe, ele continua nos observando, esperando o nosso retorno. É por isso que mensagens como essa chegam até você em momentos inesperados. É o Espírito Santo chamando de volta, despertando o que parecia adornado. Em muitos casos, os ataques espirituais também se manifestam em outras áreas da vida. E a pessoa começa a ter problemas que antes não tinha. As portas se fecham, os relacionamentos se abalam. Não é regra, mas pode ser sintoma. Quando a raiz espiritual não é saudável, o reflexo aparece em outras áreas. E quanto mais tempo se leva para identificar e reagir, mais difícil se torna voltar ao equilíbrio. Agora, talvez você esteja se perguntando, como eu luto contra isso? A primeira resposta é simples, mas profunda. Volta à presença de Deus. Não importa o quão distante você esteja, Ele continua sendo refúgio. A oração é uma arma poderosa, assim como o jejum e a leitura da palavra. Mas, acima de tudo, é preciso sinceridade. Deus age onde há verdade no coração. Não tenha medo de considerar sua fragilidade. Os homens e mulheres de fé enfrentaram maiores momentos assim. Elias, por exemplo, depois de grandes vitórias, se escondeu com medo e tristeza.
Davi escreveu salmos cheios de angústia. Paulo derrotou batalhas espirituais constantes. A diferença é que todos eles decidiram continuar, mesmo quando tudo parecia difícil. E aqui está um ponto importante. Você não precisa vencer essa guerra sozinho. Deus nos deu irmãos, líderes, conselheiros espirituais. Falar, pedir oração, buscar ajuda, também é parte da cura. O silêncio pode ser perigoso, mas a comunidade liberta. É por isso que o inimigo tenta nos isolar, para que fiquemos vulneráveis. Quando você sentir que está perdendo forças, lembre-se de onde vem a sua verdadeira força. Ela não está em você mesmo, mas em Deus. Ele é quem sustenta, fortalece e restaura. Às vezes, tudo o que ele espera é um clamor sincero, um coração quebrantado, uma atitude de fé. Por isso, continue comigo nesta jornada. Ainda temos muito a aprender sobre os sinais, sobre as formas de resistência e, principalmente, sobre o poder que há em reconhecer a batalha e se posicionar. O caminho de volta sempre está aberto, e é sobre isso que falaremos na próxima parte. A maioria das pessoas não percebe, mas os ataques espirituais têm um padrão. Eles não acontecem por acaso, nem surgem em momentos aleatórios. Normalmente, surge quando você começa a se aproximar de Deus, quando decide mudar de vida, ou quando está prestes a viver algo importante que vai abençoar outras pessoas. É nesses momentos que o inimigo mais se incomoda. Talvez, em última análise, você tenha sentido uma pressão fora do comum, uma sensação de peso que você não sabe explicar. Você até tenta seguir em frente, manter a fé, continuar orando, mas algo te puxa para trás. Como se houvesse uma nuvem invisível tentando encobrir a sua luz. Isso não é apenas cansaço, pode ser espiritual. E você sabe o que é mais curioso? Esses ataques costumam usar exatamente os nossos pontos fracos. Se você tem tendência ao medo, é por aí que o inimigo vai tentar agir. Se você está vulnerável, ele vai semear pensamentos de ansiedade que aumentam essa angústia. Se você já passou por isolado, ele vai soprar mentiras para reforçar a ideia de que ninguém se importa com você. Mas aqui está a verdade. Ele só ataca o que tem valor. O inimigo não desperdiçou energia com quem está parado. Se você está sendo atacado, é porque há um propósito se movendo em sua vida, e entendo isso muda tudo. Em vez de se perguntar, por que eu? Talvez a pergunta seja certa. O que Deus está preparando para mim que está incomodando tanto o inferno? É nesse ponto que precisamos falar dos dons. Sim, dos dons espirituais que o Senhor distribui entre os seus filhos. Pessoas que frequentam a igreja e vivem uma vida de oração costumam desenvolver dons específicos. O dom da palavra, por exemplo, é dado àqueles que têm o poder de tocar corações com aquilo que falam. Às vezes, uma simples frase de alguém que carrega esse dom pode mudar a vida de outra pessoa. Outro dom muito comum é o da revelação. São pessoas que, mesmo sem saber de nada, dizem coisas que vão direto ao seu coração, como se Deus estivesse usando a boca delas para te lembrar que você não foi esquecido. Há também o dom da intercessão, que é o dom de orar pelos outros com intensidade e sensibilidade espiritual. Essas pessoas conseguem sentir quando algo está errado, mesmo sem ver. E o inimigo sabe disso. Ele sabe quem tem potencial para fazer diferença. Por isso, tente calar, afastar, desanimar. Um intercessor que para de orar, uma pessoa com dom de cura que se isola, um profeta que perde a fé, todos esses são alvos estratégicos. Porque quando eles se calam, vidas deixam de ser alcançadas. Mas o Senhor nunca entrega seus filhos ao inimigo. Mesmo quando vacilamos, Ele levanta pessoas ao nosso redor, envia sinais, renova forças. Só que para isso é necessário considerar o estado espiritual em que estamos. Não adianta ignorar, fingir que está tudo bem ou se acostumar com o afastamento. O primeiro passo é a consciência. O segundo,
é a ação. Voltar a orar, ainda que com poucas palavras. Voltar a ler a Bíblia, mesmo sem entender tudo. Voltar a frequentar a igreja, mesmo se sentindo distante. São esses pequenos gestos que reabrem o canal com o céu. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais os ataques perdem força. E aqui vai algo que muitos esquecem. Nem todo ataque espiritual vem com dor. Alguns vêm com distração, com a falsa sensação de que tudo está bem, quando na verdade a fé já está apagada. O conforto também pode ser uma armadilha se ele for afastado do seu propósito. Por isso, vigiar é tão importante quanto orar. Se você percebe que perdeu o gosto pelas coisas de Deus, que não sente mais a mesma fé, que é mais crítico, mais distante, mais frio, talvez não seja só uma fase, talvez seja um sinal. E quanto antes você reagir, mais rápido a restauração virá. Deus quer levantar pessoas sensíveis, despertas, atentas ao mundo espiritual. Pessoas que não apenas sobreviveram, mas influenciaram. E acredite, isso começa com uma simples decisão: voltar para perto dele. Na próxima parte, vamos falar sobre como se blindar contra esses ataques, fortalecer o espírito e manter a fé viva, mesmo em meio às maiores lutas. Continue comigo. Você já deve ter percebido que, em certos momentos da vida, tudo parece travar ao mesmo tempo. Nada flui, o sono não vem, a mente não silenciada e a alma grita por algo que você não consegue explicar. Às vezes, é exatamente aí que está o campo de batalha. Não é fora, é dentro. Nessa guerra interior, muitas pessoas estão lutando caladas, disfarçando um vazio que só Deus pode preencher. Mas a boa notícia é que o inimigo nunca tem a palavra final. Ataques espirituais existem, sim, mas também existe a proteção de Deus. Existe uma armadura espiritual. E ela não é algo místico, distante ou complicado. Ela é prática, acessível e começa com o que você já conhece, mas talvez tenha deixado de lado: oração, palavra e vigilância. Orar não é sobre falar bonito, é sobre abrir o coração. Mesmo que você diga apenas: Senhor, me ajude, já é o suficiente para iniciar a reconexão. A oração é como uma lâmpada ligada no escuro. Ela não resolve tudo na hora, mas ilumina o suficiente para que você não tropece. E quanto mais você agora, mais forte a luz se torna. A palavra de Deus é outro escudo poderoso. Quando você lê a Bíblia, está alimentando seu espírito com a verdade. Está dentro colocando de você promessas, instruções, direção. E o inimigo teme pessoas que conhecem a verdade, porque elas não caem facilmente nas armadilhas. Quem conhece a verdade resiste à mentira. E aqui entra a vigilância. Não é sobre viver com medo, mas sobre estar atento. Nem toda porta aberta é de Deus. Nem todo convite é vitória, nem todo silêncio é paz. A vigilância te faz perceber os detalhes, os sinais, as movimentações espirituais ao seu redor. Te ajuda a não ignorar aquilo que o Espírito Santo está tentando mostrar. Além disso, existe um segredo que poucos praticam: a comunhão. Estar cercado de pessoas que também buscam a Deus fortalece. Conversas que edificam, orações em grupo, louvores compartilhados. Tudo isso cria um ambiente onde o espiritual flui e onde o inimigo encontra mais resistência. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Deus coloca pessoas no caminho. Às vezes, uma palavra de um irmão na fé, uma oração inesperada, um louvor que toca fundo, é tudo que você precisa para se reerguer. E a cada passo que você dá em direção a Deus, o inimigo recua. Porque onde a luz entra, as trevas perdem espaço. Se hoje você sente que está travado espiritualmente, que perdeu forças, que está confuso ou sobrecarregado, saiba, isso não é o fim. Ataques específicos vêm e vão, mas a presença de Deus permanece. Ele nunca te abandona.
Mesmo sem silêncio, Ele está seguro. Mesmo quando tudo parece escuro, Ele está apresentando sua saída. Você não foi esquecido. Você não está sozinho. Essa batalha não vai durar para sempre. Há um propósito maior. E quando tudo isso passar, porque vai passar, você vai olhar para trás e perceber que cresceu, que amadureceu, que venceu. Porque quem caminha com Deus pode até cair, mas nunca fica no chão. Levante a cabeça, ore novamente, retome sua fé, porque você carrega dons, propósito, missão. E o inimigo só te ardeu porque viu o que você mesmo ainda não enxergou, que há grandeza dentro de você. E agora, depois de tudo que você ouviu, a pergunta que fica é: você vai se render ao cansaço ou vai reagir com fé? A escolha é sua. E o céu está esperando apenas um sinal seu para agir em seu favor. Volte-se para Deus e Ele cuidará do resto.